E aí, pessoal, hoje eu vou responder a pergunta do Elcio, que quer saber o seguinte: como faço para saber a bibliografia da linha de pesquisa onde eu quero apresentar meu projeto de pesquisa? Antes de responder a pergunta, quero fazer o convite a você, que pretende ingressar no mestrado em Direito, para conferir o Programa Preparatório para o Mestrado em Direito, onde abordo esse tema, entre várias outras questões de interesse para todos aqueles que desejam cursar um bom programa de mestrado em Direito. Então é isso. Inscreva-se, curta o vídeo e vamos responder a pergunta do nosso querido Elcio. Recapitulando, a pergunta do Elcio é a seguinte: como faço para saber a bibliografia básica de uma linha de pesquisa? A fim de contextualizar a pergunta, é importante saber que, em todo o processo seletivo de ingresso em um bom programa de mestrado em Direito, o candidato deve se submeter a uma sequência de provas e exames, onde ele deverá demonstrar ter algum conhecimento sobre uma bibliografia básica. Como isso é feito depende de cada programa de pós-graduação. Em alguns deles, o candidato se submete a uma prova escrita sobre uma determinada bibliografia que é definida no edital, e a partir daí ele deve responder perguntas específicas sobre aquela literatura. Mas nem sempre a coisa é tão direta assim. Muitas vezes, o programa de pós-graduação exige a leitura de uma maneira muito mais discreta. O que eu quero dizer com isso? Em muitos casos, o candidato deve demonstrar que conhece uma determinada literatura ao redigir o seu projeto de pesquisa. Então a banca examinadora espera desse candidato que ele cite algumas obras que tipicamente são lidas e recomendadas dentro da linha de pesquisa a que ele se candidatou. E nesses casos, muitas vezes a bibliografia não é nem referida no edital. Daí, portanto, a pergunta do Elcio: como saber aonde encontrar essa literatura? Como saber que obras esses candidatos devem ler? O primeiro ponto de partida, como quase tudo que diz respeito a uma candidatura de mestrado em Direito, diz respeito a uma leitura atenta do edital. Na maior parte dos casos, o edital vai indicar uma lista de referências bibliográficas que o aluno deve dominar para concorrer bem ao programa de pós-graduação. Então verifique se o edital traz uma bibliografia listada para as provas. Na maior parte dos casos, o edital cobra uma literatura básica para cada linha de pesquisa e que se espera que todo aluno que deseja ingressar naquela linha deve ter conhecimento relativo daquelas obras. Isso significa que você deve ler todas as obras indicadas no edital? Aí depende do programa de pesquisa a que você deseja se candidatar. Alguns programas exigem uma leitura exaustiva das obras e outros não. Como saber qual o perfil do programa em que você pretende se candidatar? Eu recomendo, antes de mais nada, que você converse com alunos e professores do programa a fim de verificar qual é o perfil exato daquele processo seletivo. Os programas que cobram uma leitura mais superficial das obras e exigem apenas que você tenha um domínio relativamente amplo e um pouquinho mais superficial dos livros e artigos que são recomendados, vai trazer um conteúdo mais amplo, ou seja, vai trazer uma lista de referências ali no edital que é muito maior do que um programa que exige uma leitura mais atenta, que usualmente apresenta uma literatura muito menor. Então essa é uma primeira dica que é relevante. Normalmente os programas que exigem uma carga de leitura mais elevada vão cobrar aquele conteúdo de uma maneira um pouquinho mais superficial. E os programas que trazem uma lista menor já vão exigir uma leitura mais atenta das obras. Em alguns casos, essa literatura vai ser cobrada na primeira ou na segunda etapa do exame, que usualmente compreende uma prova de conhecimentos jurídicos, na qual o avaliador formula algumas perguntas cuja resposta provavelmente estará naquela bibliografia indicada no edital. Mas também é importante que você conheça as principais obras de referência daquela linha de pesquisa, porque você poderá referenciá-las nas respostas às perguntas do exame. Uma outra estratégia para você identificar
qual a literatura exigida pelo processo seletivo, é procurar saber se a secretaria da faculdade disponibiliza os exames dos anos anteriores. A leitura atenta desses exames permite identificar quais os livros cobrados, qual a vertente ideológica do programa de pós-graduação e quais os principais autores que os exames usualmente cobram do candidato. Normalmente as secretarias das faculdades têm essa informação, então é só você entrar em contato com a secretaria e procurar saber se as provas dos anos anteriores estão disponíveis. Uma outra fonte possível, embora nem sempre a informação está disponível lá, são os websites das faculdades. Entre no website, procure pela informação dos processos seletivos dos anos anteriores e muitas vezes você encontrará esse conteúdo disponível na internet. Nem sempre é o caso, mas provavelmente seguindo esses caminhos você terá alguma chance de obter essa informação. Mas a estratégia que eu considero mais eficiente para que você tenha acesso à bibliografia que será cobrada é um exame atento às emendas de disciplinas dos professores que integram aquela linha de pesquisa, assim como do seu currículo Lattes. Procure as referências bibliográficas indicadas nas emendas dos cursos ministrados por esses professores, bem como livros e artigos que esses professores porventura tenham escrito, e com certeza esse exame dará a você uma boa perspectiva a respeito de quais são os livros e artigos que você deveria ler. É isso aí, pessoal. Tenho certeza que com essas dicas você vai aprender bastante a respeito de quais obras você deve ler para se preparar adequadamente para enfrentar um processo de seleção ao mestrado em Direito. Caso você deseje aprender mais a respeito de como se tornar um candidato excelente para um programa de pós-graduação em Direito, dê uma conferida no programa preparatório para o mestrado em Direito, que elaborei com o objetivo de ajudar você a superar essa etapa de sua carreira acadêmica. Um grande abraço e até a próxima!